Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidadas a coordenadora do Centro de Estudos de História Fluminense do Museu do Ingá, Andréia Telo da Corte, e a coordenadora do setor educativo também do Museu do Ingá, Bárbara Arduin. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Bárbara. É uma satisfação imensa recebê-las aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Mônaco. Boa tarde a todos. E é uma satisfação nossa estar presente aqui no seu programa, que certamente vai trazer muito público para o Museu do Ingá, que é algo que nós queremos. Perfeito. Bom, vamos iniciar a série de entrevistas com a Andréia, né? Que vai nos falar um pouco sobre o Centro de Estudos de História Fluminense, né, do museu. Andréia, fale-nos a respeito da história do Museu do Ingá, por favor. Bom, é importante colocar para todos que o Museu do Ingá é, na verdade, o antigo Palácio do Ingá, que foi a sede do Executivo Fluminense desde 1903. Então, o que hoje nós conhecemos como Museu do Ingá, né, muito importante colocar, é o verdadeiro lugar de memória da história política fluminense. Né? Foi lá onde vários governadores de Estado se sentaram, dirigiram o Estado, implementaram políticas importantes. Né? Portanto, um lugar de memória muito importante para o nosso Estado do Rio. Não é? E, em 1975, com a fusão, o prédio do antigo palácio foi cedido à Secretaria de Educação do Estado, do novo Estado do Rio. E, posteriormente, a Secretaria repassou o prédio para o setor de museus, para a Superintendência de Museus. Então, desde 1976, o prédio abrigou o Museu de Artes e Tradições Populares do Estado do Rio. E, em 1991, portanto, vários anos depois, o prédio, além de abrigar o Museu de Arte e Tradições Populares, passou também a abrigar o Museu de História do Estado. Logo, eles se fundiram e se transformaram no Museu de História e Arte do Estado do Rio. Bom, nós vimos, então, trabalhando, qualificando melhor esse museu e criamos um nome, que, na verdade, é o nome pelo qual o prédio sempre foi conhecido, Ingá, Museu do Ingá, que fala da história e das culturas do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Andréia, sabemos que o setor de história do Museu do Ingá é muito ativo e que possui, inclusive, um centro de estudos de história fluminense. Quais são os objetivos do centro? Pois é, o Centro de Estudos de História Fluminense, ele foi criado em 2008. Na verdade, houve num primeiro momento, em 1976, quando o prédio passou à Superintendência de Museus, em que foi criado um núcleo de história fluminense. Não é? Depois, isso durou um certo tempo, mas depois outras administrações, o Museu do Ingá sempre foi um museu, historicamente, ele acabou se ligando à arte, ele se desenvolveu mais como museu de arte, e a parte de história ficou um pouco em segundo plano. Desde 2008, a gente vem tentando implementar um centro de estudo de história fluminense. Não é? E como nós não temos um grande acervo, nosso acervo de história, de documentos históricos, é um acervo reduzido, na verdade, a gente tem um pouco de iconografia relativa aos governos de Nilo Peçanha, ao governo Amaral Peixoto, alguma coisa do governo Raimundo Padilha. Nós vimos, enfim, investindo em pesquisa histórica e na promoção de seminários, na difusão de conhecimento dos novos estudos sobre história fluminense. A gente vem tentando se constituir como um espaço supra-universitário que congrega a comunidade acadêmica, mas congrega também memorialistas, enfim, estudantes, especialistas e não especialistas, mas que trabalham com a história fluminense.
nesse sentido, a gente vem produzindo uma série de seminários desde 2008, e desses seminários acabou resultando uma linha editorial com publicações do museu. Certo. Muito interessante essa colocação. E, Andréia, o Museu do Ingá, né, através do Centro de Estudos de História Fluminense, mantém uma linha editorial, né? Eu queria saber, assim, o que vocês publicam? O que publicaram? Pois é, essa linha editorial nasceu do trabalho que a gente foi realizando, né? Nós começamos fazendo seminários sobre as culturas políticas do Estado do Rio, né? Sobre as tradições, os valores, as formas, como as práticas políticas que se desenvolveram nesses 70 anos de história do antigo Estado do Rio. Porque isso é importante considerar. O nosso recorte é o recorte do antigo Estado do Rio de Janeiro. Não é? E volto a insistir, porque é importante falar do antigo Estado do Rio de Janeiro, porque ele não existe mais. E entre nós, no presente, e o antigo Estado do Rio, que acabou com a fusão, existe um fosso enorme, né? Porque o tempo, a gente sabe, né? O tempo se acelerou de tal modo que parece que nunca existiu o Estado do Rio, ou então que era alguma coisa assim tão antiga que é peça de museu. Não, a gente investe, faz pesquisa sobre o antigo Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, nós organizamos uma linha editorial, né, para publicar os nossos seminários, o resultado dos nossos seminários, das nossas jornadas de estudos, não é? Que já resultaram em 5 livros. Eu trouxe alguns. Você poderia me ajudar? Pois não. Eu trouxe alguns livros, esse aqui é o mais recente, são os novos capítulos de História Fluminense. E essas publicações são o quê? São artigos selecionados a partir dos seminários que a gente faz, normalmente artigos resultantes de dissertações de mestrado, de tese de doutorado, que apresentam pesquisas sobre História Fluminense, que abarcam não apenas a história, mas também a cultura, a educação, a construção. Por exemplo, nós temos artigos aqui nesse livro, que é o livro mais recente, sobre a pedagogia republicana, ou seja, as escolas, a implantação da república através dos conceitos, né, republicanos, através da construção de escolas no território fluminense. Nós temos estudos aqui de arquitetura, sobre o espaço, a construção do espaço e da arquitetura na cidade de Niterói. Ou seja, a gente publica estudos de história, mas também de educação, mas também de arquitetura, tudo relativo ao Estado do Rio de Janeiro, ao antigo Estado. E as obras foram organizadas por você, André? As obras são organizadas por mim, né? Que faço um trabalho não apenas de selecionar os textos, mas como de editora mesmo, né? De dar sugestões aos autores. E os livros têm sido muito bem aceitos, né? Isso é importante. Parabéns pelo trabalho, viu, André? Nesse momento, nós sabemos que está em cartaz no Museu do Ingá a exposição Ressonâncias, Rio de Janeiro, 1964. Quais são os objetivos? A exposição Ressonâncias, para a gente, é um marco. Ela é muito importante. É uma parceria entre o Museu do Ingá, a Superintendência de Museus e o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa exposição tem curadoria minha e do professor Paulo Knaus, que é um professor importante do Departamento de História da UF e também diretor do Arquivo Público. O que é Ressonâncias Rio de Janeiro, 1964? A gente propôs, nessa exposição, pensar como é que foi o golpe de Estado na região do Rio de Janeiro, entendendo que, nessa região do Rio de Janeiro, nós tínhamos 2 estados, a Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, com 2 governadores absolutamente em oposição. Carlos Lacerda, o DN, que todo mundo sabe que foi uma das lideranças civis do golpe, não é? E Badié Silveira, que era um PTBista, reformista, aliado de João Goulart, esteve no comício da Central do Brasil, fez discurso, defendeu até o fim as reformas de base, e que foi preso e depois deposto, um mês depois do golpe. Então, a exposição pensa como que esse espaço dividido entre governadores em oposição,
entre si, viveu o golpe militar. Então, nós temos uma sala dedicada aos governadores e uma outra grande sala dedicada às ações da repressão e à resistência política. Então, é uma exposição com muita documentação, tem muita fotografia e tem muita documentação que veio do arquivo público, são mais ou menos 150 documentos, com fichas, dossiês, prontuários do DOPS. Nós temos documentação que veio também da Comissão Estadual da Verdade. Nós temos a possibilidade, nós conseguimos essa possibilidade de mostrar para aquele que vai visitar a exposição um mapa dos centros de tortura no Rio. Uma outra coisa que a gente traz para o público nessa exposição é a listagem dos mortos e desaparecidos do Estado, em que você pode consultar quem são, você pode ver e consultar quem são essas pessoas, e documentos apreendidos pelo DOPS. Perfeito. E quais são os próximos projetos, né, do Centro de Estudos da História Fluminense? Nós temos muitos projetos. Nós estamos envolvidos agora na organização e na montagem de uma exposição sobre a história política do Estado do Rio, não é? A história política do Estado do Rio e também sobre a cultura fluminense. Essa exposição vai entrar em cartaz a partir de novembro. É uma exposição que vai ficar um longo tempo em cartaz. E estamos nos preparando também para o ano que vem, já pensando nos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, mas numa perspectiva da província fluminense. E temos, para o ano que vem, já vários seminários preparados, um especificamente sobre o Noroeste Fluminense, entre os séculos XIX e XX. E uma coisa que nós vamos contemplar também no próximo ano é o centenário da Alzira Vargas, que é um marco importante, né, para a gente, porque, para a gente, eu digo, para a história fluminense, porque a Alzira, além do papel importante político que teve ao lado do pai, ela foi uma das fundadoras da Escola de Serviço Social, que depois foi encampada pela UF, quando a Universidade Federal Fluminense foi criada, e foi uma das pioneiras da atuação da mulher no espaço público. Então, queremos contemplar isso também. E temos, enfim, jornadas de estudos que vão ser realizadas no ano que vem, e temos um livro em preparação, que é um livro justamente resultado dessa exposição Ressonâncias. Então, no ano que vem, em 2015, teremos aí várias... A UENGA não para. Não vai parar. Nós temos muitas atividades para serem realizadas no próximo ano. E as perspectivas são as melhores possíveis para Sim. o ano que vem. Não é Temos isso? um livro também sendo preparado sobre Roberto Silveira, o governo Roberto Silveira. Temos muita coisa pela frente. Eu convido vocês a virem ao Museu do Engar, assistirem à exposição Ressonâncias. Ela está muito bonita, é muito impactante você entrar na sala dos governadores e ver, né, dois estados em oposição, reagindo diferentemente ao golpe. Você entrar em contato com os documentos da repressão e da resistência também é muito impactante. E conhecer os nossos livros. Nossos livros, eu sou suspeita para falar. Quantas publicações? Olha, atualmente nós temos 6 publicações. Eu trouxe 3, porque eu não consegui carregar todos os outros. Né, nós temos um especificamente sobre... Nós temos 2 sobre Nilo Peçanha. Mas, quando eu falo Nilo Peçanha, a gente vai muito além do personagem. A nossa questão é pensar o Estado do Rio no cenário da federação. Não é? E nós temos também, então, temos vários 2 trabalhos sobre Nilo e o Estado do Rio. Temos um que pensa a Interventoria Amaral Peixoto, que é esse daqui, História, Memória e Política, que é um livro extremamente interessante. Por exemplo, um dos artigos desse livro, que eu acho que é muito empolgante, é um que fala sobre como que a Interventoria Amaral Peixoto consolida a estética modernista no Estado do Rio. Então, vocês vejam que o nosso âmbito é um âmbito de uma história política renovada, não é? Que pensa a política nas suas diversas dimensões, inclusive culturais. Enfim, nós fazemos questão de distribuir esses livros para todas as bibliotecas, programas de pós-graduação, e para quem
tiver interesse. Nosso interesse realmente é em discutir a E qual história é o fluminense. acervo que o Museu do Ingá possui sobre a história fluminense? Nosso acervo é muito reduzido, porque apesar de ter sido palácio de governo, quando a fusão foi feita, muito da documentação do palácio se perdeu, enfim, a gente não sabe exatamente onde ela possa estar, ou não está identificada, mas, enfim, nós temos um pequeno acervo, não é, sobre Nilo, que são fotografias muito interessantes. Temos um acervo sobre Amaral Peixoto, doado pela Celina Vargas, que, inclusive, tem objetos museológicos, tem alguns documentos, tem fotografia e alguns objetos museológicos, e alguma coisa do governo, também fotografias do governo Raimundo Padilha. Então, é um acervo pequeno. Por isso, a gente é um centro de estudos e não um centro de documentação. Perfeito, Andréia. Agora eu gostaria de passar para a nossa querida Bárbara, né, que é a coordenadora do setor educativo do Museu do Ingá, que vai responder algumas perguntas. Bárbara, eu queria saber de você qual a relevância do educativo para o museu. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde ao público. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O educativo de um museu tem uma função básica, né? Ele está no primórdio do museu, né? Uma das funções do museu é a educação, né? Essa instituição ela já nasce, né, dentro desse princípio, né, onde as pessoas iam para obter conhecimento sobre aquele fato histórico, científico, enfim. Então, hoje a educação, claro que ela foi ao longo desse tempo mudando o seu perfil, hoje não é mais apenas a relação com essa instituição, né, museu, não é apenas só de conhecimento, mas é também um lugar de experiência, né, vídeos museus de arte, né, o que a gente pode usufruir desse espaço. Então, ela tem uma importância vital, porque ela vai fazer toda a relação dos públicos, né, com os museus, com o museu, né, especificamente, né? Então, vai pensar projetos, programas, ações, né, de inter-relação com a instituição. Perfeito. E eu queria saber também de você, Bárbara, quais os projetos desenvolvidos pelo Educativo do Museu do Ingá? Quais foram os projetos que foram... O museu vem trabalhando com as visitas educativas para públicos espontâneo, em visitas público espontâneo ou público em grupo, né, agendado, com agendamento prévio. A gente também vem trabalhando com rodas de conversa, em que o artista faz uma conversa com o público, temos formação de professores e, mais especificamente, agora a gente vem trabalhando num programa que é visitas sensoriais. Então, a gente vem pensando essa relação para além da visão, que outros sentidos a gente pode estar fazendo. Sensoriais? Como é que... Então, a visita é uma exposição específica, que é uma visita de um painel chamado Motivos do Rio de Janeiro, que é um painel de Émeric Marcier, e a gente pensou uma visita a partir dos outros sentidos, não só da visão. Então, qual é a relação que o sujeito pode ter, né, com esta imagem a partir da audição, por exemplo, do paladar, do olfato. Então, a gente tem feito algumas visitas a partir desses princípios. Sei. É interessante esse... Mônaco, Bárbara está sendo modesta. Há pouco tempo atrás, ela preparou uma exposição especificamente para pessoas cegas. Não é? E foi uma coisa fantástica. Fala um pouquinho, Bárbara. Isso é interessante colocar, porque é um projeto realmente foi uma exposição pensada para a pessoa com deficiência, chamava Quatro Mãos, esculturas, onde tudo poderia ser tocado. Então, todos os objetos, as obras, as esculturas poderiam ser tocadas e percebidas através do tato. Não só para a pessoa com deficiência, mas para a pessoa que enxergasse também, né? A ideia é que todo mundo gosta de tocar, todo mundo gosta de usar os sentidos, né? Eu acho que a gente limita um pouco, né? Hoje em dia as pessoas não querem só contemplar uma obra, né? A arte contemporânea está aí, nos estimula a isso, né? A tocar, a sentir o cheiro, tem som. Então, pensar nesse sujeito, né? Nem todo mundo aprende de uma mesma maneira, né? Então, pensar nesses canais de comunicação, né? Acho que a educação tem pensado um pouco nisso, como fazer essa interface, né? É uma iniciativa brilhante, né?
esse incentivo, esse apoio a essa... Parabéns, Bárbara. Os setores de história e de educação no museu, eles interagem muito. A gente está sempre trabalhando junto. Né? Esse ano, por exemplo, foram os 50 anos do golpe militar, nós fizemos um projeto chamado As Lentes do Golpe, que levou para o museu, só no primeiro semestre, mais de 1.000 alunos. Não é? Projeto que envolveu história e cinema. Né? Então, nós trabalhamos juntas e foi muito legal. Continua acontecendo. Até novembro. Até novembro. Esse projeto está... Qual a relação do educativo com a comunidade no qual o museu está inserido? Então, o museu está situado no bairro do Ingá, que é um bairro bastante favorecido pela relação de escolas que a gente tem no entorno. Então, a gente tem todas as instâncias da educação, desde a educação infantil até o ensino universitário. Então, o museu fez um mapeamento em 2012 dessas instituições e vem trabalhando numa relação de cotidiano. Então, não mais o museu trabalha numa relação de evento, do efêmero, mas o que a gente pode construir junto numa relação de vizinhança, né? No dia a dia dessa escola e no dia a dia do museu. Então, isso vem sendo aprimorado com as instituições de ensino do entorno. Interessante, sim. Pelo que eu tenho acompanhado, o Museu do Ingá tem promovido uma série de eventos assim muito importantes para o nosso município, né? E também quero enaltecer o trabalho da sua diretora, que é a Patrícia, né? Que vem realizando um belo trabalho. Quais os públicos que mais frequentam o museu? Isso é uma questão importante, assim, porque... tem-se uma ideia que o público escolar é o público que é mais atendido pela educação, né? E, na verdade, não é. Se você fizer levantar o percentual de escolas que visitam os museus e, de fato, qual é o número de escolas na rede, você vai ver que ainda é um percentual muito pequeno, né? Então, a gente trabalha muito estimulando visita, né? O que era, até algum tempo, muito fácil, um fluxo muito intenso da escola, hoje não é mais, talvez por uma série de questões sociais, a violência na rua, mas esse não é o grande público do museu, né? Escolas municipais e estaduais frequentam o museu, mas assim, eu acho que precisa mais, eu acho que a gente precisa fomentar mais, incentivar mais essa relação das escolas com os museus. Os museus trabalham com educação não formal e a escola trabalha com educação formal. Eu acho que a gente pode caminhar junto, né? Cada um com a sua identidade, o seu trabalho peculiar, mas eu acho que tem muito a complementar, né? Sei. E o que é necessário, Bárbara, para agendar visitas ao museu, para grupos, né? O que é necessário? É muito simples, né? É só ligar para o museu e fazer uma reserva do dia ou horário que o grupo queira, né? É bem simples, assim, não tem nenhuma complicação, não. Tá. Bem fácil. Então, qualquer pessoa pode visitar o Pode. museu. Ou grupo, ou pessoa espontânea também recebe uma mediação, se ela desejar, ela só solicitar na recepção que ela tem um mediador que pode acompanhar na exposição Ressonâncias, por exemplo, e ele vai ter uma conversa com esse mediador provocada pelos conteúdos colocados na exposição. Certo. É interessante esse tipo de trabalho, né? E o que nos poderia falar, Bárbara, a respeito do evento, né? Aquele brilhante evento realizado agora no último dia 28, eu estive presente, né? Nas comemorações dos 20 anos da antologia Água Escondida, né? Que foi organizada pela acadêmica e diretora do Centro Cultural Maria Sabina, Neide Barros Rego. Qual foi o que você poderia nos falar a respeito daquele evento? Mônaco, o museu tem procurado fazer uma relação muito mais próxima da comunidade, dos espaços culturais que estão colocados aqui. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de parceria com essas instituições. Habitamos o mesmo território, então não tem por que não fazermos parceria, né? Então, esse recital foi o terceiro recital da Antologia Poética, né? E foi muito interessante porque, assim, ao abrigar, né, diferentes grupos de pesquisa, de cultura, enfim, a gente, de fato, está dinamizando o museu, né, trazendo os novos públicos, né, para que as pessoas possam conhecer aquele espaço e divulgar o seu trabalho. Mas foi um pouco do que aconteceu nesse recital. Foi um belíssimo trabalho, um
num notável espaço, Uau. né? E ali estive presente, né? E vi realmente um trabalho belíssimo da Neide e também os declamadores, poetas que lá compareceram, né? E vi lá Marli Prat, Gracinha Rego, vi o Gentil da Costa Lima, que é excelente declamador, né? E tantos outros ali. Eu fiquei realmente encantado pelo evento que foi lá realizado no último dia 28. Parabéns a todos, né? A vocês do Museu do Ingá, aos excelentes declamadores. Enfim, foi uma tarde realmente notável. Considerações finais da nossa querida Andréia. Bom, eu quero agradecer a você, Mônaco, por esse espaço. Falar para todos que o Museu do Ingá está aberto, está a pleno vapor. O Centro de Estudo de História Fluminense está produzindo muito. E como você falou em relação a esse último evento, assim como nós contemplamos a pesquisa no seu sentido mais acadêmico, da história profissional, a gente está aberto para os memorialistas também, para as tradições culturais do Antigo Estado. E a declamação era uma coisa muito forte no Antigo Estado do Rio, né? Então, nós ficamos muito felizes em abrigar esse evento, não é? Eu convido a todos para assistirem à exposição, para virem assistir à exposição Ressonância, para ficarem antenados com o que está acontecendo com o Ingá, porque o Ingá não para, está sempre produzindo. Considerações finais da nossa querida Bárbara. Eu queria agradecer pelo convite e dizer assim, que a gente tem trabalhado muito numa perspectiva da relação com a comunidade, com o entorno, com o bairro. A gente tem feito uma visita chamada Visitas Compartilhadas, onde a gente faz um trabalho junto ao MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Museu Janete Costa, Solar do Jambeiro. Então, hoje a gente está num estímulo, né, a um corredor cultural que está colocado aqui, muito próximo, que dá para fazer muito rapidamente, conhecer todas essas instituições. Então, a gente tem trabalhado muito no compartilhamento desses espaços, né, culturais e que poucos ainda conhecem. Então, a gente está fomentando, de certa forma, esses encontros com a cultura, com a arte, com a história. Então, o Educativo do Museu do Ingá vem trabalhando muito nessa perspectiva de ampliar os seus públicos, que mais pessoas possam usufruir daquele espaço. Você vê quando você foi ao recital, né? É sempre um encantamento entrar naquele espaço, as pessoas ficam deslumbradas. Então, assim, é preciso que mais pessoas conheçam esse espaço e é nesse esforço que a gente tem trabalhado, nesse sentido que a gente tem direcionado os nossos projetos, programas, enfim. Parabéns a todos pelo... Posso falar uma coisa, Mônaco? Eu sempre tenho alguma coisa mais para falar. Que assim como nós cedemos o espaço para o evento da Neide, que foi maravilhoso, nós também estamos muito preocupados em ter um contato muito próximo com todos os departamentos da universidade. Então, um pouco antes do evento da Neide, nós recebemos a abertura de um congresso internacional muito importante de americanistas. Nós tivemos, inclusive, a presença do cônsul dos Estados Unidos, de 2 cônsulos dos Estados Unidos. Então, nós somos, além de um centro de pesquisa e de ter um setor educativo dinâmico, nós estamos abertos para a comunidade. Perfeito. Bom, despeço-me agradecendo as presenças das coordenadoras do Centro de Estudos de História Fluminense e do setor educativo do Museu do Ingá, Andréia Telo da Corte e Bárbara Arduim, em nosso programa, e também aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. O Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense organizou entre os dias 11 e 15 de agosto o Simpósio Internacional O Brasil e a Grande Guerra, 100 anos. Nos 4 dias de evento, que ocorreu no Auditório Florestan Fernandes, no campus do Gragoatá, foram realizadas conferências e mostras de filmes para debater o tema. Na palestra de abertura, o convidado foi Olivier Campagnon, professor da Universidade Paris III.
Em pauta estava a influência do conflito mundial na formação das sociedades latino-americanas. Esse é um evento bastante amplo, a gente tem uma semana de evento, manhã e tarde, trazendo uma série de especialistas brasileiros e estrangeiros. Nossa ideia é que os alunos da graduação e da pós-graduação, tanto do curso de Relações Internacionais vinculado ao Instituto de Estudos Estratégicos, mas também aos outros cursos, que eles tenham contato com a produção acadêmica de ponta e conheçam essa produção e se interessem por essa nova, outra faceta profissional possível para o estudante de graduação. Gostei bastante, porque falou... É muito raro a gente ter alguma palestra, não palestra, mas assim, abranger mais o tema da América Latina. Eu achei legal. Mais do que relembrar um acontecimento histórico, o simpósio busca debater a influência da Primeira Guerra Mundial na formação dos países latino-americanos. A palestra realizada pelo professor da Universidade Paris III, Olivier Compagnon, enfatizou a importância de se pensar no conflito como instrumento de formação socioeconômica e cultural dos países da América Latina. Me parece importante a difusão de esta investigação sobre América Latina e a guerra, porque, bueno, para europeos como eu, a Primeira Guerra Mundial é um tema central na enseñanza secundaria, superior, y aquí creo que hay que reevaluar en los cursos universitarios, pero también secundarios, el estudio de este periodo, porque é um período latino-americano. Bom, estou fazendo a RI, então acho que entender o primeiro conflito mundial é bem importante aí para o curso. Além do professor Compagnon, também palestraram os educadores Antônio Silva Duarte, da Universidade Nova de Lisboa, e Tiago Rodrigues, do INEST-UF. Nos debates, alunos e professores puderam compreender melhor diversas questões relacionadas ao conflito. Mas não foi só isso. Foram exibidas 4 produções cinematográficas, dentre as quais Glória Feita de Sangue, do diretor Stanley Kubrick. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje com a nossa querida Bené Aparásio vindo de férias. Boa tarde, gente. Feliz da vida de estar de volta. Hoje ela ligou para mim agora há pouco, mandou uma mensagem no celular, falou assim, você quer que eu vá? Eu falei, se você não vier, eu te demito, hein? Imagina se você ouve isso da sua chefe. Correndo, tô aqui. Boa tarde, gente. Não tem chefe nenhum aqui, Bené. Você está em casa. Mesa redonda. Você está em casa e a gente precisa muito de você. E você tem cooperado muito e tem sido maravilhoso. Obrigada, muito Elizabeth. grata. Obrigada. Tá? As férias passaram rápido, tá, gente? Foi ótimo. Prazer estar de volta. Que bom. Muito e a bom. Gente também está muito satisfeito de ter você aqui com a gente, porque você alegra muito a gente. Obrigada, Beth. Você tem uma alegria, um simpatia. astral espetacular. Obrigada. E hoje conosco a nossa entrevistada, Glória Blaut, não é? Que é bibliotecária e documentarista, graduada pela UF, né? Que tem um trabalho maravilhoso e vai falar hoje para a gente a respeito desse trabalho maravilhoso, que já vem de algum tempo, não é? É um trabalho que a gente de Niterói acompanhou, eu pelo menos acompanhei esse trabalho muito de perto, né? E posso testemunhar, Glória, a sua dedicação, né? A sua vocação, o seu amor e a sua entrega, né? Que eu acho que dignifica muito, é um exemplo maravilhoso, né? De cidadania, de amor ao próximo, de amor ao bem comum, enfim, eu acho que todas as virtudes que se puder enumerar, eu acho que você cabe muito bem nesse espaço. Tá? Obrigada, Beth. Boa tarde a todos. Ela não vai deixar eu falar. Não, você vai falar. Porque, não, já deu nó na garganta. Não, eu mas estou emocionada. Não, mas com tantas palavras não, lindas. Mas é a realidade. Muito obrigada. É a realidade. Boa tarde a todos. O mundo gira e depende
desse profissional chamado bibliotecário. Sem vocês, a nossa história, a história do mundo, de tudo, não resiste. Então, vocês são imprescindíveis. Lembra daquela frase? Tem pessoas que vivem um tempo, tem pessoas que são imprescindíveis. Os bibliotecários são eles. Até a nossa história de vida também, claro, né? Com certeza. Mas então, Glória, em que ano e governo você ingressou na sua função? Tem tempo, gente. Eu tive até que fazer uma pesquisa como bibliotecária, porque são 42 anos de trabalho. Eu me aposentei e me convidaram a voltar. Eu entrei no Estado, eu fiz um concurso para professora em 1967 e comecei a trabalhar em 1968 numa escola em Magé, Grupo Escolar José Veríssimo. Quando cheguei nessa escola, a primeira coisa que eu vi foi uma biblioteca. E já pedindo à diretora, eu gosto muito da criação, né? Eu sou muito criativa. Aí fui para dar aula, mas pedi para trabalhar na biblioteca escolar. Fiquei nessa escola até 1970, quando fui convidada pela DIPOP, era um órgão que existia naquela época, 1970, Divisão de Pesquisa e Orientação Pedagógica, para supervisionar as bibliotecas escolares da chamada primeira região, que era Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Silva Jardim e Rio Bonito. Eu fazia essa supervisão nas escolas para ver como estavam as bibliotecas escolares. Claro que a maioria nem existia biblioteca. Então, começamos a fazer um treinamento com professores que gostariam de atuar em biblioteca escolar. Hoje não é possível, porque hoje tem que ser o profissional bibliotecário. Hoje não, já é de algum tempo. Né? Mas não existia tanto bibliotecário naquela época. A gente fez um treinamento para auxiliar de biblioteca, porque para ser bibliotecário tem que fazer a faculdade. Foi um desafio, foi bacana, deu certo. E fiquei com esse trabalho até 1971. Terminei a faculdade. Terminando a faculdade, saiu um concurso na época chamava biblioteconomista, para quem já era do Estado, do Poder Executivo, e eu fiz o concurso também. Todo o trabalho que eu tive foi através de concurso. E então eu pisei no solo fértil. Que foi o espaço físico da Biblioteca Estadual aqui de Niterói. Biblioteca. Foi quando você veio para a Biblioteca Estadual. Isso. Essa emoção que ela passa. Essa emoção é maravilhosa. É a emoção de quem ama o que faz. Exatamente. Né? Porque existem lágrimas, né? Elizabeth Benek não é psicanalista nem psicóloga. Mas é maravilhoso. Existem né? lágrimas de sofrimento. E existem lágrimas do prazer, né? Minhas, enquanto você se refaz, a gente comenta que são as lágrimas do prazer. Né? Mas eu acho até bom a gente viver essa emoção junto com ela, claro, né? E não distraí-la muito dessa emoção. Lógico. Isso é muito bonito. Sim, mas ela precisa recuperar a voz, olha lá como Ao estamos. contrário do que muita gente possa pensar, né? Não se pode chorar, não se pode... Claro, o choro tem uma conotação de fragilidade culturalmente falando que não tem nada a ver. Eu sou conhecida, todo mundo sabe que eu sou chorona. Esse programa é bom por conta disso, né, Mas Beth? é por isso que você é a pessoa maravilhosa que você é, e é por isso que você fez esse trabalho e continua fazendo esse trabalho maravilhoso, Glória. Aí, nesse solo fértil que eu chamo, que é a Biblioteca Pública de Niterói, aí trabalhei, né, como funcionária, como bibliotecária durante bastante tempo. E eu já, como eu falei que como eu sou ainda criativa, eu comecei a observar que quem entrava na biblioteca, eles não sabiam pesquisar, eles não sabiam procurar, sabe, catálogo? Eu estou falando da biblioteca antes, que eu vou falar depois da reinauguração, né? Novos planejamentos. Estou falando antes do computador, né? Existia catálogo e eles chamavam de gavetinha. Eles já perguntavam, eles chegavam, os alunos e professores também. Claro. Eles não têm
Eles não tinham esse conhecimento, traquejo, né? para... Então perguntava assim, eu quero aquele livro que eu pesquisei ontem, que tem um patinho na capa, ou então eu quero um livro que tenha a história do Brasil. E isso me incomodava, porque se você fosse na estante, pegasse o livro para ele não aprenderia a procurar. Ele ia crescer e entrar na faculdade sem saber fazer a consulta ao catálogo e tal. E assim, pedia para a gente abrir o livro. Aonde começa, aonde termina. E eles copiavam tudo. Aquilo começou a se me intrigar. Aí eu perguntei para a diretora da época, minha amiga Vera Califa, que Deus a tenha, como é que você podia intervir? Como é que eu posso fazer para mudar? Então, ela falou assim, olha, você está com essa vontade, você quer mudar? Faz o projeto. Então, foi meu primeiro projeto, foi a biblioteca e seus serviços. Mandei eu ia falar e-mail, não era e-mail. Mandei um ofício para as escolas do entorno, para ver como que ia ser primeiro, né? E convidando as coordenadoras ou diretoras para eu apresentar o que eu gostaria de fazer com os alunos delas, né? E deu certo. Cada escola agendava, aí eu fazia um treinamento, falava como que você pode usar a biblioteca, como que você pode fazer um empréstimo, como que você pode fazer uma pesquisa. Não é copiando, você tem que ler e depois fazer o resumo com as suas palavras. Não é só um livro que você pesquisa, você pode pegar 5, quantos livros você quiser, para depois do conhecimento, você fazer o trabalho que a sua professora pediu. E isso deu certo, e é daí que eu comecei a falar muito. E as escolas começaram a aparecer, e acho que gostaram a ponto de mandarem até transporte, porque a dificuldade das escolas irem em grupo para as bibliotecas ou para qualquer lugar que seja, né, teatro, era de transporte. É transporte, né? E aí foi meu primeiro projeto, a biblioteca e seus serviços. Aí eu comecei a observar também que no entorno ali da biblioteca tinha um hospital enorme, ainda tem um hospital enorme, e que ali acho que é Santa Cruz. Ali atrás tem Santa Cruz. Santa Cruz tinha pertencia ao hospital, mas eram pacientes que moravam lá. Aquilo também me chamou a atenção. Falei, gente, eles não saem de lá, eles não passeiam, eles não fazem nada. Então, a biblioteca foi até lá. A gente fez como que se chama? É uma estante móvel, botamos variedades de livros, higienizamos, levamos luvas, né? Porque se era um ambiente hospitalar, e fizemos esse serviço também em asilos, fizemos no hospital, aí deu certo, fizemos em asilos, orfanatos. Esse foi outro projeto também. Mas ali tem um abrigo para pessoas idosas, não tem? Ligadas à beneficência portuguesa? Não sei se ainda tem. Não sei se ainda tem. Nesse lugar que nós fomos. Então você é uma das pioneiras da biblioteca itinerante, né? Podemos considerar a biblioteca itinerante. Na época tinha a biblioteca volante, né? Também, que era muito bacana também, né? A biblioteca, ela ia nas praças de Niterói, mais ou menos, porque Niterói tinha essa grande biblioteca, né? Iam para São Gonçalo, aí anunciava no megafone, estamos aqui, quem quiser pegar livro emprestado, era muito bacana também. E Glória, bom, esse foi o primeiro projeto. Foi, esses dois Mas foram o primeiro de muitos, né? Muitos, foram muitos, porque você começa a fazer dá certo. Não, foram muitos projetos, muitos. E o que ficou assim, o que foi mais marcante nesses projetos para você? Vem alguma coisa assim que seja mais marcante, que você tenha se envolvido emocionalmente, com uma carga emocional maior? Vou deixar até esse da carga emocional maior para o final. Num dia eu estava na biblioteca, apareceu uma senhora. Meu neto diz que eu já sou idosa. Eu sou, né? Eu fiz 65 anos agora, dia 15. Vó, você já é idosa, né? Mas você não parece idosa, vó. Essa senhora que foi, era muito mais idosa do que eu. A cabecinha é completamente branca. Ela foi lá me perguntar se ela podia fazer um concurso de poesia com os velhinhos do grupo dela. Sim, a senhora gostaria, mas
todo mundo é poeta lá, todo mundo faz. Nossa, a gente tem é Magia das Letras, tem até nome, Magia das Letras. Nós todos somos poetas. Mas a gente queria fazer um concurso. Então tá, vamos fazer. Convidei alguns poetas da cidade para ser jurado e saiu o concurso, o primeiro concurso, teve até certificado, né? Primeiro concurso Dídimo de Jesus, de poesias, desse espaço que é o Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal Fluminense. Beleza, e o projeto era Magia das Letras. E saíram poesias belíssimas. E a gente, um dos chamados velhinhos, né, por elas, seu Dídimo, ele faleceu logo depois de apresentar a poesia. E aí a gente deu depois da conversa, ele nem chegou a ir ao concurso. Então a gente deu o nome do concurso, Dídimo de Jesus, em homenagem a ele. Que legal. Né? Isso foi muito marcante, que foi a primeira vez que eu trabalhei com um público diferenciado. Assim, o público da biblioteca é muito variado. A criança é jovem, é dona de casa que vai pegar livro, é universitário, é pesquisador, né? São os literatos, os escritores. O Pimentel, com 102 anos, que ia todo dia fazer pesquisa para fazer a matéria do jornal dele. Né? Mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com um grupo desse. Assim. Então, para mim, foi muito marcante trabalhar com a terceira idade, só com a terceira idade. Foi muito bacana. E hoje, falando no Pimentel, vamos lembrar aqui que existe uma bonita homenagem a ele, que é uma sala lá na Biblioteca Estadual com o nome dele, né? Isso antes da restauração, porque depois essa sala não foi para a Sociedade Fluminense de Fotografia. Foi para a Sociedade Fluminense de Fotografia. Dentre vários projetos, assim, teve um que me marcou bastante, que a gente fez um trabalho sobre a cultura da doação de órgãos. Eu tive um neto que nasceu já precisando de um transplante de coração. E a cidade de Niterói, os amigos, inclusive a Beth na época, a gente promovia jantares, os amigos se reuniram, fizeram faixas, fizeram adesivos. A campanha foi a nível nacional, televisão, rádio. E a biblioteca entrou com uma faixa, doem órgãos, sejam solidários, doem órgãos. Botei a faixa e só. Aí começaram a entrar pessoas, por que essa faixa está aí? Assim, doação de órgãos, cultura, o que é isso? Então saiu seminário, saiu palestra, a Faculdade de Estácio de Sá, que é ali bem perto, bem próxima, fez concurso de redação sobre doação de órgãos, fez concurso de poesia sobre o neto, sobre o Arthur. Imagina o Arthur daqui a... saíram coisas assim lindas, maravilhosas. E foi quando eu conheci o cordelista João Batista Melo. Ele entrou na biblioteca, perguntou essa faixa. O João é formidável, né? Ele entrou, ele perguntou, eu queria saber o nome dos pais, o nome da criança, qual é a doença e qual é o hospital que ela está. Porque eu gostaria, se a família permitir, eu gostaria de fazer um cordel. Aí saiu o Arthurzinho, Nosso Raio de Esperança. Deixa eu dar uma folheadinha aqui, porque eu vi uns trechos aqui. Ele começa assim: no ano 2005, em novembro, exatamente em Niterói, teve um caso por deveras comovente, quando nosso Pai Divino fez nascer lindo menino para ter vida permanente. Olha que maravilha, né? Como esse homem escreve bem, né? Aí tem uma tem um que ele fala até da avó. Aqui ele diz assim, olha, a imprensa tomou conta, o caso foi para os jornais. A omissão dos egrégios devastava os tribunais. Nessa posição revessa, as leis batiam cabeça,
para mais aflição dos pais? Onde é que está? Assim, dentro de um... Tem muito tempo que eu não mexo aqui. O trecho que você está falando sobre a avó. E também a vovó Glória, que o quer de coração, botou uma faixa enorme na sua repartição e pede até, por favor, que faça um gesto de amor com órgãos para doação. É muita sensibilidade, né? É muita sensibilidade. Interessante que eu queria abrir um parêntese para mostrar que biblioteca não é só um espaço, porque as pessoas imaginam biblioteca um lugar onde tem livros que você procura informação. A sua forma, a bibliotecária, a biblioteconomista, Glória, tem um trabalho totalmente diferente. Você faz com que a pessoa sinta vontade de ir à biblioteca, não apenas para consultar um livro, mas para compartilhar, para haver uma interação muito, muito interessante. É a primeira vez, olha que eu também sou do Ministério da Educação e convivo nessa área da educação há 35 anos. É o amor pela coisa. Mas nunca conheci uma bibliotecária como você. Eu tenho que dizer isso, que minhas amigas bibliotecárias, são muitas do CIB e lá da UFRJ, eu tenho muitas amigas, mas confesso a você, Glória, que surpreendente como é que você tem essa empatia de fazer com que alguém se mexa. Mobilize, né? E vá até mobiliza você, não para pedir um livro, mas para fazer uma troca. Isso é fantástico. Isso é saúde, Elizabeth. O nosso caderno é saúde. E abertura, né? Sim, fantástico. Acolhida, né? Olha que acolhida ela dá às pessoas. Fantástico. Além da profissão, eu acho que isso é muito também da educação que eu tive. Porque, assim, a porta da biblioteca era eu que abria e era eu que fechava. Eu recebia as pessoas que ali entravam, né? Então, acolhimento, você se sentir acolhida num lugar, você volta. Se você não entra, não tem a menor, né? Ninguém te olha, ninguém nada, o que eu estou fazendo aqui? Né? E, assim, acho que para terminar, em 2011, a gente teve uma restauração. A pessoa falava assim, reforma, não foi reforma, foi uma restauração. Na biblioteca inteira, como da data de inauguração, como ela foi inaugurada em 1900... Foi quando ela foi informatizada? A única diferença de 1935, quando ela foi criada, ela foi climatizada e informatizada, né? Porque piso, tudo igual. Assim, foi muito linda essa restauração do prédio e a revitalização dos serviços. E ela ficou fechada durante 2 anos. E vocês sabem que onde ela fica, na Praça da República, ali tem moradores de rua. Claro. Constantemente tem moradores de rua. E eles ficaram durante 2 anos, meu Deus, será que a gente vai... O que vai ser? O que vai sair daí? Porque eles viam entrar as coisas lindas, né? Porque a biblioteca está toda moderna. Um prédio antigo, com uma modernidade só. É o antigo com o moderno, né? E eles ficavam assim, será que nós vamos poder entrar? Nós não vamos ter condições de entrar. Eu ouvia, né? Porque toda semana eu ia acompanhar a obra. No dia seguinte da reinauguração, eles todos estavam na porta. Nós vamos poder entrar? A gente vai poder entrar? Sim, mas é claro que vocês vão entrar, a biblioteca é pública. Mas do jeito que nós estamos, vocês vão entrar. Vamos até a sala que nós vamos conversar. Eu vou apresentar a vocês a biblioteca. Vou mostrar que serviços tem. Porque com a restauração a gente tem uma sala de audiovisual, tem uma ludoteca para criança, tem a multimídia, internet grátis, rede Wi-Fi, muita coisa, né? E o audiovisual eles adoram assistir filmes. E nesse dia que eles entraram, tinha 2 americanos que estavam visitando, eles são 2 bibliotecários que visitam as bibliotecas no mundo todo, mas eles visitam as bibliotecas inovadoras.
aquelas bibliotecas que inovam, que fazem alguma coisa diferente. E eu estava recebendo morador de rua. Muito bom. E eles devem ter achado isso. Eu estava mostrando show de a bola. biblioteca para morador de rua que a gente sabe que não tem higiene alguma, roupa precária, né? Aquela coisa toda. E eu fazendo a visita guiada com eles pela biblioteca inteira. E depois nós sentamos e nós conversamos. Olha, por que vocês não vão procurar assistência social? Vocês tirarem um documento, vocês tirarem... depois vocês podem conseguir um emprego. Teve um casal, isso me chamou muita atenção, teve um casal que tinha filho, mas como era morador de rua, como que ele ia ficar com uma criança na rua? O Conselho Tutelar pegou. Eles foram onde a gente indicou, eles tiraram o documento, conseguiram emprego e resgataram o filho. Nesse dia que esses 2 americanos estavam lá, aconteceu isso tudo. Aí eles se apresentaram. Tinha um funcionário que falava bem inglês, eu entendia muito pouco, apavorada com 2 turistas americanos fazendo o quê ali, né? Imagina. Aí eles falaram, né? Nós estamos aqui, são 20 vagas só para fazer parte do Beyond Access Initiative. Não é uma ONG, é uma associação, uma organização, né? Vamos dizer, do Bill e da Melinda Gates. Bill, estou íntima com eles, né? E nós ganhamos. Ai, maravilha. A Biblioteca Pública de Niterói, hoje é membro da Beyond Access Initiative. Você vê que coisa maravilhosa. Então, nós fomos em 2012 para Washington, então cada ano é um lugar. Em 2012 nós fomos para Washington, aí eu levei o projeto da inclusão dos moradores de rua, e ano passado foi em Medellín. O projeto de Medellín, eles pediram para eu sonhar. Imagina eu, criativa para sonhar. Sonhei muito. Que bom, né? Mas sonhei muito. Aí o que eu sonhei? Tem um prédio ao lado da biblioteca que está fechado há muito tempo. Entendi. Aí sonhei bastante em ser um anexo da biblioteca para a gente fazer. O quê? Eu soube que no Morro do Estado, no Morro da Chácara e no Morro do Arroz, existem chefes de cozinha, são cozinheiros, mas que hoje são chamados de chefes de cozinha, costureiros de boutiques famosas do Rio, compositores, costureiras que fazem as roupas das escolas de samba do Rio. Entendi. E que nesse morro foi onde apareceu o primeiro bloco de carnaval do estado do Rio. Não foi o bloco não tem bloco da Bafo do Tigre, Bafo da Onça. Em Niterói teve foi o primeiro bloco de carnaval. O morro tem história. Então, o meu sonho que eu levei para Medellín, aí aqui a gente faz o intercâmbio, né? A biblioteca indo para a comunidade e a comunidade... Você está vendo hoje como é que esses meninos estão animados, participando? Olha só, todo mundo falou Bafo da Onça, Para Bafo quem não sei pensava o quê, que Bafo biblioteca não sei o era só depósito de livro, hein? Olha só. Nossa, não é mesmo? É um Glória, estamos a 1 minuto. Podemos finalizar com o museu. Pois é. Então, eu queria te perguntar o seguinte, e agora o novo desafio? Porque você está aqui ao nosso lado, né? A gente está no estúdio aqui provisório ainda, na Faculdade de Direito, e você está aqui ao lado, no museu, né, onde foi o palácio, né, que abrigou os governadores do estado durante muito tempo, quando Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Isso. Né? E como é que é esse novo desafio agora aqui? Em abril de 2014, a gestão das bibliotecas passou para a OS, e eu fui convidada a coordenar a biblioteca do Museu do Ingá. É um desafio? É completamente diferente. Eu nunca tinha trabalhado em museu, mas, vou repetir, criativa, comecei a imaginar... Dar asas à imaginação. Nossa, mas voei longe. O pessoal fala Nosso que eu vou tempo, bastante. Acabou. Você volta uma próxima vez para você falar sobre o seu trabalho aqui no museu? Então, gente, né, Bené? Muito bom. Ela está intimada
a voltar uma próxima. Com certeza. Para falar do trabalho Já vou dar aqui no beijo museu. para até semana que vem. Despede do telespectador. Muito obrigada a vocês por terem me convidado, a UniTV, a gente que agradece. a equipe toda e aos telespectadores, aos amigos. Muito obrigada. É uma oportunidade ímpar a gente falar do que gosta. Para nós também, né, Para Bebê? nós também. Gente, ó, meu beijo. Até para semana. Até a próxima. Beijo.